Se você é desenvolvedor e está vivendo aquele dilema sobre escolher uma proposta CLT ou uma proposta PJ, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas têm essa dúvida de como fazer a comparação. Quais são os parâmetros que você deve levar em consideração? E nesse vídeo aqui a gente vai direto ao ponto, fazer um comparativo para que você entenda melhor como tomar essa decisão de uma forma mais sábia. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal, a Tequita Dev. Aqui é um canal de tecnologia que traz muita informação para você, sempre trazendo informações úteis para você que trabalha com programação, falando sobre tendências. E agora vamos dar a dica para você que está perdido, sem saber se escolhe CLT ou PJ, que eu sei que isso é uma coisa que aflige muitas pessoas. De repente você é CLT, recebe uma proposta PJ com salário maior e fica pensando, mas será que vale a pena? Uma coisa que eu já respondo é nem sempre. E aqui a gente vai entender o que você precisa colocar na ponta do lápis na hora de fazer essa conta. Se você já é raiz do canal, já deixou o seu like e também o seu comentário se você trabalha como CLT ou PJ, qual modelo você prefere e por quê. E agora, bora direto pro vídeo. Uma coisa que a gente precisa entender aqui é como as coisas mudaram nos últimos anos, né? Então, a partir da pandemia, a gente teve um boom muito grande esse mercado de tecnologia. Vocês já estão cansados de saber dessa história, né? Mas vocês já sabem que o mercado teve um impulsionamento muito grande em relação à transformação digital, uma demanda muito grande para profissionais de TI e os salários foram cada vez mais inflados nesse sentido. Eles acabaram aumentando muito nesse período. E a questão do modelo PJ, essa possibilidade de contratar de forma PJ, foi um atrativo muito grande para as empresas para poder conseguir oferecer um salário mais competitivo, né? Uma empresa, quando ela te contrata como PJ, ela deixa de pagar uma série de tributos e obrigações que ela tem trabalhistas ali, contratando um funcionário, que permite com que ela aumente ali o seu salário. Por outro lado, você ali na ponta tem mais liberdade de trabalhar o seu dinheiro nesse sentido, você recebe um salário maior, mas você também tem que equiparar a questão dos benefícios que você não tem como CLT. Eu, por experiência própria, sei que a flexibilidade, essa liberdade, é uma faca de dois gumes. Então, você tem que entender o que faz sentido no seu contexto e não é só a questão financeira, não é só puramente a questão salarial do valor líquido que você vai receber que você deve levar em conta. É uma análise estratégica que você deve pensar também a longo prazo e levar em consideração alguns fatores que vamos falar aqui. Agora, uma coisa muito importante aqui, para poder trazer informações 100% atualizadas e confiáveis aqui nesse vídeo, eu conto com o apoio da Agilize Contabilidade, que é parceiraça aqui do canal. Eles foram a primeira contabilidade online do Brasil. Com 12 anos de experiência e mais de 25 mil clientes, eles são especialistas em ajudarem desenvolvedores a se formalizarem. Então aqui na descrição do vídeo você encontra um link especial que vai te garantir 50% de desconto nessas duas primeiras mensalidades, não deixe de conferir. Para a gente poder comparar os dois modelos, a gente tem que entender os dois modelos. Então vamos lá, o que é o CLT? O CLT é o regime tradicional de contratação aqui no Brasil. Então a empresa vai assinar a sua carteira, você se torna ali um funcionário, onde você tem ali direitos trabalhistas e benefícios que essa empresa ela pode oferecer para você. Então você tem todos os direitos ali que contemplam as leis trabalhistas ali do Brasil. E a grande questão dessa relação é que é uma relação de subordinação. Então você é empregado da empresa. Diferente de uma relação PJ. Como PJ você é um prestador de serviço. Ou seja, você não tem escala de trabalho, você não pode ter uma escala de trabalho. Se você é PJ e a empresa ela exige que você trabalhe presencial com uma escala de trabalho, isso está completamente errado, ela não pode fazer isso. Então é legal que você fique atento aos seus direitos, até para você poder negociar, né? A grande vantagem do PJ é justamente possibilitar essa questão do trabalho remoto. Não que no CLT você não possa trabalhar remotamente, mas no PJ você tem essa flexibilidade garantida por esse modelo. E quais são os principais benefícios e direitos que você tem como CLT? Você tem ali o 13º salário, você tem ali as suas férias, você tem ali a sua contribuição do INSS que vai te permitir aposentar, você tem o seguro-desemprego que você pode receber se não for rescisão por justa causa, você tem licença maternidade, licença paternidade e outros benefícios que a empresa pode oferecer, como por exemplo, vale alimentação, né, plano de saúde, seguro de vida. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta na hora de fazer o cálculo. Não é só o seu salário. Se você está analisando propostas considerando somente o seu salário bruto,
você está fazendo isso errado. Inclusive, tem empresas que oferecem participação de lucro, que é o que a gente chama PLR, e dependendo da empresa é uma bolada, coisa que não é muito comum e normalmente não acontece quando você é PJ. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. Em contrapartida, o que é o PJ? PJ seria a abreviação de pessoa jurídica. Então, você é uma empresa, você abre um CNPJ e você vai ser um prestador de serviço. Aquela empresa ela vai contratar ali o seu serviço. Então, não tem essa relação de subordinação. Você não é um empregado. E a consequência disso é que você não tem ali os seus direitos trabalhistas se você fosse ali um empregado. Ou seja, você não tem 13º, não tem férias, não tem essa contribuição do INSS, não tem ali licença maternidade, né? Até um ponto interessante de falar, né, essa questão das férias, né? Porque os seus direitos é o que vai estar descrito no contrato. É o seu acordo, na verdade, com a empresa. Então, se você está sendo contratado como PJ, dá uma olhadinha no contrato se está previsto essa questão ali de descanso remunerado. Se a empresa oferece o pay time off, que a gente fala, né, que são as horas pagas para que você tenha esse descanso, mas que mesmo assim seja remunerado, porque nem todas as empresas oferecem esse benefício de férias pagas para prestadores de serviço como PJ. Então você como PJ, você vai ter que abrir uma empresa, um CNPJ, que pode ser tanto uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, pode ser uma empresa individual, uma EI, pode ser uma sociedade limitada, uma LTDA, né? Hoje você pode também abrir uma sociedade limitada apenas com um sócio só, mas o mais comum ali para desenvolvedores é justamente a SLU. A principal diferença entre CLT e PJ é a flexibilidade que você tem como PJ. Então você pode ter vários clientes simultaneamente, vários contratos ali simultaneamente. É claro, desde que esteja acordado ali com seus clientes, mas você tem essa flexibilidade que pode aumentar consideravelmente a sua renda. Mas por outro lado, você assume o risco e abre mão de uma série de benefícios, como por exemplo, seguro-desemprego, 13º, férias remuneradas, né? Então, se no seu contrato não está especificado que o cliente ele tem que te avisar com 15 dias de antecedência para que você consiga se preparar no sentido de rescisão contratual, é aquilo que vai estar valendo no contrato. Então, o seu direito, digamos assim, é o que está acordado no contrato. Por isso é muito importante, sempre que você for ali assinar um contrato PJ, ler ali as entrelinhas certinho que está especificado, até para você entender as suas expectativas nesse sentido. Mas normalmente o máximo que esses contratos vão contemplar é um aviso prévio de 15 a 30 dias para que você consiga se reorganizar nesse sentido. Você não tem direito a seguro-desemprego. Isso faz com que você tenha que assumir ali os seus riscos. Por um lado, né, já que você não tem essa série de direitos e benefícios e a empresa não paga uma série de tributos, ela consegue te oferecer um salário melhor. Mas aí você tem a responsabilidade de saber gerenciar ali o seu dinheiro, ou seja, o que vai entrar líquido para você é efetivamente maior, mas você vai ter que contratar um seguro de vida, você vai ter que contratar um plano de saúde, você vai ter que ter uma reserva de emergência, pensando justamente nessa questão do seguro-desemprego ou do FGTS, você vai ter também que contribuir para o INSS, fazer ali o seu prolabore direitinho na sua empresa, você vai ter esse custo do seu lado também. Então, no fim das contas, junto com essa liberdade e flexibilidade, você tem uma maior responsabilidade de saber gerenciar ali o seu dinheiro e fazer as suas escolhas. Lembrando que assim, tá, galera, nessa questão de seguro-desemprego, vale lembrar, né, que existem regras específicas para que você de fato receba um seguro-desemprego e o valor que ele pode chegar normalmente é muito abaixo do que se ganha um programador, um desenvolvedor de software aqui no Brasil. Então, é um ponto, né, que é um benefício que você tem, mas nem se compara, né? Eu acho que todo programador, ele tem que ter uma reserva de emergência para poder manter o seu padrão de vida. Agora, vamos para uma comparação mais prática entre os dois modelos. Vamos supor que você recebeu uma proposta CLT e uma PJ. Como que você faz esse cálculo? A Agilize, ela tem uma calculadora CLT e PJ que a gente vai usar aqui na prática nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que ela vai te ajudar a justamente entender qual seria o valor líquido que você vai chegar em cada modelo para que você possa tomar aí a sua decisão. Então, bora entrar aqui na calculadora para fazer a nossa análise, né? Aqui embaixo, eles já especificam ali como que você pode calcular o seu salário PJ. Então, na verdade, como que é o cálculo, né? Você precisa pegar o seu salário líquido como CLT, mais 1/12 das férias, mais 33,33% de terço de férias. 1/12 do seu 13º salário, né? Mais 8% do seu FGTS sobre o salário bruto, mais os benefícios de alimentação, saúde e tudo mais. Esse é o cálculo que você precisa fazer
para você conseguir comparar um modelo e outro. É claro que isso está disponível na calculadora CLT-PJ da Agilize, que o link vai estar na descrição. Mas vamos lá, vamos fazer na prática aqui. Ele vai pedir para você preencher os seus dados. Aqui você vai colocar o seu salário mensal bruto como CLT, então assim, não é o valor líquido, é o bruto que está lá assinado na carteira. Vamos supor que você seja um profissional ali que recebe, por exemplo, R$10.000 como CLT. E aí você tem o seu vale alimentação de R$1.000. Um vale transporte de R$1.000 também. Plano de saúde de R$400. Outros benefícios, vamos supor que você tenha um seguro de vida de R$100. E aqui ele mostra o resultado. Fazendo todo aquele cálculo, o seu salário CLT, com todos os benefícios e descontos, né? Na verdade, ele sairia por R$11.561. O que ele está considerando? Os descontos que você tem de INSS e tudo mais, mais os benefícios que você tem que a empresa oferece, como 13º, férias e tudo mais. Então, fazendo esse balanceamento, o seu salário líquido seria R$11.561. Já no seu salário PJ, você teria ali o salário bruto de R$10.000, menos os descontos que são impostos, né? A questão da emissão da nota, e INSS, mais os benefícios. Aqui ele está considerando que a empresa manteve os benefícios que ela te daria como CLT. Se ela não manter, aí você tem que fazer o cálculo, porque isso vai reduzir. Isso vai ficar em torno ali de mais ou menos R$9.000 a R$8.000 líquido, né? Que vai chegar para você sem nenhum benefício. É por isso que é preciso colocar ali na calculadora. Aí ele fala que esse é o valor do salário PJ bruto necessário para alcançar a mesma remuneração líquida que você recebe como CLT. Então, para você considerar essa proposta CLT, entendendo que você teria os mesmos benefícios, seria no mínimo 14.400, né? No mínimo ali uns R$15.000. Em média, você pode considerar que a oferta PJ, né, o valor bruto PJ, ele precisa ser de 25% a 35% maior para equiparar ali aquele mesmo valor como CLT com os benefícios. Então é por isso que às vezes a proposta parece boa, mas nem sempre é. E aqui a gente não colocou também outros descontos que viriam ali como PJ, como por exemplo aquilo que eu falei, você precisa pensar ali na sua reserva de emergência. No caso da empresa não oferecer ali o seguro de vida ou plano de saúde, você vai contratar isso por fora, então é mais uma despesa ali, um benefício que vira despesa do seu lado. E outro ponto muito importante também é que você precisa de um serviço de contabilidade. É claro que hoje, por exemplo, você tem a Agilize, que é uma contabilidade online com custo-benefício super acessível ali, para você ter todo esse suporte de contabilidade para a sua empresa. E uma coisa importante é que aqui ele está considerando o imposto, né, como desconto, mas esse imposto ele é variável, né, então vai depender da atividade que você escolhe para sua empresa, qual que é o regime tributário, né, como você estrutura a sua empresa. Dependendo desses fatores, você pode pagar mais ou menos impostos. Então, esse imposto ali, ele pode variar de 6% a 15%. Então, ter uma contabilidade especializada faz muita diferença para você poder pagar menos impostos. Na Agilize você conta com um time de especialistas que vão te guiar por todo o processo para você poder abrir a sua empresa. Lembrando que um ponto bem legal para se destacar aqui é que todo esse processo de abertura de empresa é gratuito no plano anual. Eles vão te ajudar a estruturar a sua empresa de forma certa para poder pagar menos impostos. E é legal lembrar que a contabilidade da Agilize é online, mas ela conta com um time humano que vai te dar o suporte, te auxiliar em todo o processo, desde a criação até a manutenção da sua empresa. Agora sim, a questão financeira não é o único ponto que você deve levar em consideração na hora de escolher um modelo e outro. Também são as características de cada modelo, dependendo do seu objetivo, do seu momento de carreira. Por exemplo, quando que o CLT se torna mais vantajoso nesse sentido, sem considerar ali a parte financeira do salário em si, né? Ele é um modelo extremamente interessante para quem está no início de carreira, fazendo transição de carreira, buscando a sua primeira oportunidade de emprego, porque justamente ele traz esses benefícios, né, que te dão uma certa segurança no começo, onde você não tem tanto poder de negociação no mercado. Então, digamos que para quem não tem tanta experiência, a flexibilidade do PJ que te permite negociar diversos contratos, ela não vai ser tão efetiva assim. Essa segurança do CLT pode ajudar, especialmente porque as empresas ali, pensando em iniciantes, elas podem oferecer programas de treinamento, mentoria, que vão te ajudar justamente nesse início de carreira, sem contar o próprio plano de carreira, né? Então, tem empresas que só oferecem plano de carreira quando você pensa em evoluir ali de cargos na empresa, elas só oferecem isso para quem trabalha como funcionário de fato CLT. Então, pode haver sim uma diferenciação entre quem é contratado PJ e quem é contratado CLT em termos de plano de carreira e evolução ali dentro da empresa. Então, assim, se você é um profissional que você tem um objetivo muito claro, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero subir, quero chegar
ao nível de gerência e tudo mais naquela empresa, porque eu gosto da empresa e tudo mais, o CLT ele vai ser mais interessante, justamente por ele garantir essa questão do plano de evolução de carreira dentro da empresa. Sem contar que certos benefícios, como por exemplo, bonificação, prêmios, né? A questão da PLR só é oferecida para funcionários empregados de fato, né? Agora, quando que PJ faz mais sentido? Se você precisa de uma maior flexibilidade, se você já sabe gerenciar ali o seu dinheiro, se você quer potencializar os seus ganhos através dessa liberdade e flexibilidade que você tem no modelo PJ. Especialmente falando se você tem intenção de trabalhar para o exterior remotamente, né? Porque hoje, se você quer trabalhar para uma empresa do exterior, que não tem sede aqui no Brasil, você vai trabalhar em um modelo que a gente chama como contractor, que basicamente é o modelo PJ. Então, você tem essa contratação ali como PJ, você vai receber como PJ aqui no Brasil. Então, se torna interessante para profissionais que querem diversificar ali a sua renda e alcançar essas oportunidades internacionais também. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal recente que eu falei sobre o passo a passo para você conseguir uma vaga remota na gringa. Lá eu falo sobre todos os detalhes para você buscar essas vagas, encontrar essas oportunidades, preparar o seu perfil, né? Como se estruturar no sentido de ter a sua empresa, como que é o processo de recebimento desse dinheiro do exterior. Eu conto todos os detalhes, é realmente um manual, um passo a passo para quem quer começar a trabalhar remotamente para a gringa. Se você tem interesse nesse assunto, não deixe de conferir, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima do vídeo. E lembra que se você entende que PJ é o melhor no seu momento de carreira, aqui na descrição do vídeo você pode iniciar o processo de abertura da sua empresa e ainda garante 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades com a Agilize Contabilidade. Não deixe de conferir, porque assim como eu disse, né, uma contabilidade especializada vai te ajudar a pagar menos impostos. A minha visão também é que a gente precisa desmistificar um pouco. Muitas pessoas se prendem no CLT por ter uma falsa impressão de segurança. A verdade é que ser um CLT não vai te livrar de um layoff. Essa é a verdade. E outro ponto é que eu acho que todo mundo deveria entender o mínimo de gestão financeira. Então não é porque eu trabalho CLT que eu não tenho que ter uma reserva de emergência, que eu não tenho que saber como investir o meu dinheiro, poupar ali, pensar em um futuro a longo prazo. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse tipo de conhecimento. Especialmente pensando que programadores, desenvolvedores, hoje a gente tem que ter em mente que a gente tem acesso a salários que vão muito acima da média aqui no país que a gente vive. Então a gente tem a oportunidade justamente de fazer o nosso futuro se a gente souber gerenciar financeiramente a nossa vida. Então isso é muito importante. E eu falo como uma pessoa que foi freelancer quase 10 anos da minha vida, né? Então eu trabalhei como freelancer, que é tido como modelo instável, como freelancer PJ, né? Prestando serviço para as pessoas, né? E durante todos esses anos eu conquistei a minha estabilidade e vi diversos amigos sendo demitidos ali, passando por perrengue, justamente por acreditar nessa falsa impressão ali da segurança. Eu acho que o que vai te trazer segurança, primeiro, é saber gerenciar o seu dinheiro e segundo, é ter um posicionamento de mercado, independentemente do modelo que você siga, é ter uma autoridade de mercado, é construir uma imagem de mercado, é isso que vai te trazer a segurança, é isso que vai fazer com que você seja um profissional que, independentemente se a empresa te mandar embora hoje ou amanhã, outras empresas vão estar de olho, porque você é um profissional que entrega valor, e essa entrega de valor é o que te traz segurança. Agora lembra que a próxima vez que você tiver que comparar uma proposta, você tem que levar em consideração todos esses fatores e não é só o seu salário bruto ali como CLT. Todos os benefícios devem entrar no cálculo para que você entenda de forma clara para o seu contexto o que faz mais sentido para que você tome a sua decisão. Então, sobre a pergunta de CLT ou PJ, qual é o melhor? Depende, a gente já viu aqui que tem diversos fatores que você deve levar em conta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma outra dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo ou se você quer sugerir algum conteúdo aqui pro canal. Eu sempre tô lendo os comentários de vocês e, como é de costume, vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal, o comentário do Gugu. Ele disse assim: uma pergunta, Java pode ser uma boa linguagem para game dev, tipo para grandes projetos? Essa pergunta é bem interessante porque, apesar de todas as características do Java de ser orientado a objeto, que é um fator muito importante para desenvolvimento de jogos, de ter essa portabilidade, né, de você ter uma linguagem que ela pode ser portável nesse sentido. Apesar dessas características, Java não é uma linguagem muito utilizada em desenvolvimento de jogos. Talvez mais na parte acadêmica do desenvolvimento de jogos, né? Mas na indústria de jogos em si, eu diria que C# tem uma força muito maior. C# e C++, não só por conta dessas engines, mas normalmente essas são as linguagens mais escolhidas até por empresas que desenvolvem
os seus próprios softwares para desenvolvimento dos seus jogos, né? Principalmente C++. C++ é muito utilizado nesse sentido. Então, se você está de olho em alguma linguagem para aprender, pensando em projetos grandes na indústria de jogos, eu indicaria C++, justamente por essa questão da Unreal, de estar ali em projetos maiores ali no mercado, né? Jogos AAA, né? De também ser utilizado ali por empresas que constroem suas próprias engines, né? Então, acho que o C++ seria uma linguagem mais interessante nesse contexto. Muito obrigada pelo seu comentário, Gugu. Agora eu quero te pedir uma coisa, porque esse pode ser o último vídeo que você vê aqui no canal. Sim, porque se você não se inscrever, pode ser que o algoritmo não vai te recomendar novamente. E uma forma de você apoiar meu trabalho é se inscrevendo, compartilhando e mostrando para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. Então, não deixe de fazer isso. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser o vídeo recente que eu gravei sobre o passo a passo para você encontrar uma vaga remota na gringa e começar essa carreira internacional. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!